A gente tem que entender que quando a gente fala de estoque, a gente está falando que é o dinheiro do estabelecimento, né? Que é o dinheiro do proprietário, que ele pegou esse dinheiro e transferiu esses valores em insumos. E daí a importância, de você ter um adequado controle de almoxarifado. Porque a gente tem lá dentro do nosso estoque quantias altas que estão todas em forma de insumos. Então, você tem que ter o controle adequado do teu estabelecimento, porque se você não tiver o controle adequado do teu estabelecimento, especialmente nessa questão de estoque, é muito provável que você seja roubado. Então, quando a gente pensa que o local, o estoque, é como se fosse um pequeno banco com todo aquele dinheiro transformado em insumo, a gente tem que fazer o controle adequado disso. A gente tem que tratar o estoque, e é uma coisa que eu não vejo muito, tratar o estoque como uma área de grande importância no estabelecimento. Quando a gente pensa em estoque, muitos empresários, eles não dão o devido valor. Então, por muitas vezes, eu visito um serviço de alimentação e daí nesse serviço de alimentação, a porta do estoque está aberta. Então, entra quem quer, sai com o que quiser dentro desse estoque, não se tem nenhum controle de entrada de insumos, não tem controle de saídas de insumo, e aí quando a gente vai perguntar sobre a lucratividade desse estabelecimento, ele fala que ele está ganhando muito pouco, que ele não está conseguindo pagar as contas. Então, são estabelecimentos que têm descontroles, estabelecimento que tem descontrole no almoxarifado, são estabelecimentos que têm lucratividade muito baixa. Eles não têm o lucro que deveria acontecer para os estabelecimentos. Então, a lucratividade baixa também está associado à questão de uma falta de controle do almoxarifado, do controle desse estoque. Então, vamos pensar da seguinte forma. Num determinado estabelecimento, de um faturamento bom, por exemplo, R$500.000, a gente vê que por volta de 25% desse faturamento, ele utiliza para pagar insumos, ele utiliza para comprar bebidas, comprar carnes, comprar todos os insumos necessários para aquele restaurante acontecer, para aquele restaurante rodar. E esses insumos, eles têm que virar pratos, eles têm que virar preparação para dar lucro ao restaurante. Então, a gente, quando está trabalhando no serviço de alimentação, nós temos que dar lucro. É por isso que a gente trabalha como um responsável do setor da qualidade. A gente precisa dar lucro porque a gente não trabalha numa ONG, a gente trabalha no local que tem fins lucrativos. Se você deixa a porta do seu almoxarifado aberta, entra quem quer e sai quem quer, vai acontecer como alguns estabelecimentos que eu já visitei, que existem gastos quando ele vai fechar o final do mês, saber quanto ele ganhou, quanto ele gastou, daquele 100% que ele faturou bruto ao longo do mês, ele vai dizer que, como já aconteceu comigo, 60%, 67% desse faturamento ele vai ter que tirar e pagar os insumos. Ele vai ter que tirar desse faturamento de 100%, 85%, como já aconteceu com um cliente meu, ele vai ter que tirar daquele faturamento bruto para pagar os insumos. Olha como é grande. Se você pensar que ele vai pagar, naquele primeiro caso, 65% do faturamento dele, ele vai pagar insumos, ele vai pagar matéria-prima, a gente tem 65% de insumo, nós temos 18%, 20% de mão de obra, a gente paga a lista de funcionários, a gente paga os salários por volta de 20%, e já vai dar 60 mais 20. Aluguel,
a gente tem impostos. Impostos de uma pequena empresa vai variar aí de uns 7%. Então, a gente já tem impostos. Olha o tanto de coisa que existe em relação à empresa que você tem que pagar. E não adianta você ter insumos, compras de insumo acima, como está acontecendo nesse exemplo, acima de 60%. A gente vê que é um estoque que foi ou completamente sobreestimado, ele comprou muito mais do que ele utilizava, ou então ele está comprando e esses produtos que ele está comprando está sendo desviado. Se você tem um faturamento de 100%, como já aconteceu, 100% bruto, 65% você está comprando de insumo, é muito provável que, primeira coisa, você está sendo roubado. Segunda coisa, as suas fichas técnicas não estão condizentes, ou seja, você faz um preço de venda para os seus produtos e quando você faz a ficha técnica, como aconteceu comigo, e aí, Carlinha? Quando você faz a ficha técnica, você vê que existem produtos que você paga para o cliente consumir. E aí, como é que fecha essa conta? Você vai ter que comprar mais insumo. Se você vai comprar mais insumo, você vai ter um gasto na compra desses produtos que irão para estoque. Por quê? Porque sua ficha técnica está errada. Porque você não tem controle no teu estabelecimento e daí o teu estoque pode também estar sobreestimado.